Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Papo Gold e um assunto muito bacana, trazendo um atleta, um cara que faz parte também da história da VS lá no começo e em conjunto com o Guilherme, um grande amigo aqui, podem compartilhar porque partilharam dessa mesma história, desse mesmo começo e é um grande medalhista, uma grande referência na área desse esporte e o mais bacana, né? Obviamente é aqui da cidade, é londrinense. Então a importância de a gente sempre estar trazendo aí os nossos atletas, quem faz história, né, no Brasil e afora do Brasil. E muitas vezes a gente não sabe, a gente passa na rua e simplesmente está lá, É, mas faz grande parte da história do esporte londrinense. E gostaria que meu grande amigo, isso parceiro aí. aí de podcast, treinador Guilherme Félix, apresentasse aí, que já é um grande amigo seu de Sim, décadas aí, de né, Gui? longa data. Longa Fala data mesmo. pessoal, estamos aqui com um grande profissional da área também, né? É formado na área, foi nosso professor lá na primeira Visport e um grande atleta da canoagem que é o Bruno Endrigo. É Isso um, é aí. um, é um cara assim que a gente já tem uma história longa, né, na musculação. Sim. Começou lá atrás com, no caso, na primeira via. E naquela época eu lembro que você já era um atleta da Sim. canoagem, né? Sim. Tava despontando no caso. Sim. E conta pra gente, como é que foi o teu início, né, lá de processo dentro da educação física, mas o que despertou interesse também Isso aí. para Seja, canoagem. E seja bem-vindo ao seja nosso bem-vindo. podcast. Obrigado, obrigado. Eu iniciei a canoagem no ano de 2000. Até eu e o Guilherme estavam conversando com relação ao Ah, Sebastian Quatrin. nossa, Ele foi exato, hein? meu primeiro, um Como se fosse um incentivador mesmo, né? incentivador Ele ali, um foi mentor quem ali. ensinou os primeiros passos, as primeiras remadas. Foi o Sebastian Quatrin. Que Então, era um sou atleta olímpico. olímpico. Ele Ele fazia educação física aqui, né? aqui na Quando eu UEL. entrei na UEL para fazer educação física, ele já estava se formando, era formado e era Uhum. um dos principais Isso. atletas do Brasil na época na Isso. canoagem. O Legal. Sebastião acho que participou de umas duas ou três Foi Olimpíadas, né? campeão Foi pan-americano, Pan-Americano, ele campeão foi pan-americano, finalista olímpico no finalista K1 mil olímpico. É, metros. E foi um grande atleta que o Brasil teve, né? sim. Então ele realmente ele foi quem me deu um start lá no ano 2000, quando eu era adolescente, estava buscando uma forma física, né? Sim, Aí quando eu me sim. deparei com os atletas da seleção brasileira, que na época treinavam no iate, Uhum. aí eu falei, eu quero ficar igual aqueles caras, que os caras eram fortes, gigantes, né? Uma puta É, de uma estrutura, né? estrutura. Então aquilo ali é a forma física, né? Que a estrutura, né? Que a Sim, canoagem proporciona, né? Pro corpo sim. de um canoísta é bem bacana. Então deixa o cara mais secão, como fosse mais ou menos a natação, assim, né? E principalmente as costas mais largas, né? Cintura Total. escapular Isso. mais assim desenvolvida, né? Uhum. Então daí lá atrás, no ano 2000, eu comecei a treinar e logo no primeiro ano assim de canoagem, eu comecei a ter resultados positivos a nível nacional. Então, Uhum. do ano de 2001 até 2008, todo ano a gente participava do Campeonato Brasileiro, né? E a equipe londrinense sempre se destacou a nível Destacou. nacional. Até entre 2005 e 2008, né? Na época eu fui treinador da equipe londrinense de canoagem e velocidade. Uhum. E também naquela época lá atrás eu já fazia o curso, né, de educação física. Você entrou no curso que ano? Foi em 2003 que eu entrei no 2003, curso de certo. educação física e Uhum. me formei em 2006. 2006, quando eu acabei de me Você formar, entrou entrei na na Via. VS Go. A Foi quando gente abriu, foi exatamente, a é. primeira turma, né, de professores, né? O Isso. Guilherme era nosso coordenador. Treinador, é. Então, ali eu já, na época de 2006, eu estava competindo ainda e me formando. Aí depois, no ano de 2008, foi minha última competição nacional. E eu Uhum. nunca larguei o esporte, sabe? Mas eu Sim. fiquei 9 anos sem competir. Eu fui voltar a competir em 2017, que eu Uhum. voltei a treinar pouco, né? E fui para uma competição nacional. Aí despertou aquela vontade, né? De voltar a treinar. Só que a rotina de trabalho Uhum. é, era bem corrido e eu não conseguia ter uma rotina de treinamentos assim para estar voltando a competir.
Aí Uhum. na pandemia, em 2021, eu resolvi, né, comprar um caiaque, voltar a treinar. Uhum. E a partir do ano de 2022 eu voltei a competir nacionalmente e internacionalmente, né? Em 2022 participei do Mundial de Canoagem Maratona, que foi em Portugal. 2023 eu fui campeão sul-americano no K4, que é o Uhum. quarteto, né? O caiaque com Ah, 4 caiaque atletas. 4, O, certo. o campeonato foi no, em Lagoa Santa, Minas Gerais, nesse campeonato sul-americano. Uhum. É, eu fui terceiro lugar no barco duplo também. Aí o ano passado, o resultado mais expressivo, né? Foi um internacional também, que a gente foi terceiro lugar no K2, 500 metros em Montevidéu. A gente foi Uhum. participar do Sul-Americano lá e Uhum. conseguimos esse resultado. Esse ano, é, a- agora no último dia 7 e 8, eu participei do Campeonato Brasileiro, né, de canoagem maratona. Aí no K2 a gente foi campeão, né, no caiaque duplo e conseguimos daí a vaga para estar disputando o Campeonato Mundial na Hungria, que vai ser Certo. agora em setembro. E lá nesse mesmo campeonato eu fui daí vice-campeão no caiaque individual, Bacana. no K1. Uhum. E também então, vou ter direito a disputar o K1 lá na competição no Mundial que vai ter na Hungria. Então Bacana. Bacana. estamos aí, né? E como foi, Bacana. qual foi o maior desafio, Bruno, nessa retomada do esporte, cara, Nessa depois de retom muito tempo? É, exatamente. Você é, ficou 9 anos parado, foi isso? 9 anos parado. E já, cara, É, batendo títulos aí, né? Sim, Isso que é legal. sim. a canoagem, a velocidade, né? Ela é a gente usa um caiaque totalmente instável, que é o Uhum, K1 Olímpico. Então, assim, eu posso apostar com qualquer pessoa uhum. normal que eu deixo ela o dia inteiro tentando se equilibrar no K1 olímpico e ela não vai conseguir sentar, né, e ficar E ficar equilibrada. equilibrado. É, é Aham. impossível. Então a gente tem que fazer toda uma. Quem não conhece, né? O público geral fala, nossa, mas deve forçar muito o braço, né, para remar. Na verdade, o braço é nossa alavanca. A gente tem toda uma técnica envolvida, Uhum. né, para fazer um movimento de remada em cima de um caiaque totalmente instável. Então lá Certo. atrás, como eu já tinha aprendido, vivenciado Sim. tudo isso, né? Tinha sido treinador da equipe de Londrina também, sempre. é, eu ganhei bastante conhecimento no passado, né? Então isso aí Uhum. me ajudou nessa retomada ao esporte. A única coisa que não estava muito boa, né, era a condição física. Condição física, Então, né? no começo também a gente tinha aquela vontade, né, o corpo Sim. não era mais aquele mesmo de lá de trás, Uhum. mas a gente tinha vontade. Então, no começo eu tive muita lesãozinha, Certo. lesões, né? Isso agora. Agora em Agora 2020, recente. não, na pandemia, uns Sei. 4 anos atrás, quando eu voltei a treinar mesmo. Uhum. Então, eu tinha vontade e tal, só que o corpo ele já Você ficou longe da musculação também, todo esse período. não todo, mas quando eu voltei a treinar, eu estava bem sedentário. Na pandemia, assim, É. eu acho que depois de um ano de pandemia, eu ganhei uma família, né? Sim. Filhos que nasceram na pandemia. Então, foi aquela loucura, né? Aquela paradona total. Uhum. Então, em 2021, acho que eu devia estar sem atividade, assim, nenhuma por um ano, assim, pelo menos. Uhum. Então, estava totalmente descondicionado, né? Sim. Você ficou esse período, essa lacuna, você ficou atendendo como personal, trabalhando na área, atuando na área ou não? Sim, sempre na área. Sempre na Sempre área. na área. Sempre atuando. Sempre na área. Uhum. Só É, tirou o foco realmente do processo, né? do De processo. treinar e, no caso, fazer esse processo, no caso de Isso, competição, isso. né? E a canoagem também, o treinamento da Uhum. canoagem não é só remar, né, Guilherme? Exatamente, é isso que eu ia abordar depois, né, os temas pra gente falar. a gente tem que correr, né? A gente pratica Sim. corrida, natação, alongamento bastante, musculação também, treinos específicos para remada.
Sim, então, é isso que eu ia falar. Como você trabalha isso, né? Para você, né? Que eu acredito assim que você mesmo relatou que você é o seu treinador, seu preparador Isso, e acaba tendo a sua rotina meio certo. que colocada assim dentro do que você já tem de experiência lá atrás, né? Sim. Mas o que você também aplicou e aplica Uhum, nos atletas que você já acompanhou, preparou, como funciona o certo. trabalho em conjunto, musculação, a parte aeróbia, a parte, Uhum, no caso de canoagem, tempo, né, que no caso sim. é disponibilizado para isso. A canoagem, velocidade, ela tem três provas olímpicas, né? Três metragens, que é os 1.000 metros, né? 1 quilômetro de prova, 500 metros e 200 metros. Certo. E a canoagem maratona também, que é essa que eu Que é essa que você tá agora. E tô não agora. era o que você fazia lá atrás, né? Ou não? Era o que você fazia lá atrás também? Lá atrás sempre a gente treinava para os campeonatos nacionais que tinham a velocidade e tinham um campeonato todo ano de maratona. Uhum. Então a maratona, como é longa distância, a gente usava no início do ano assim para treinar para a gente pegar uma base. Pegar Então uma base, uma resistência. mais resistência isso. Certo. É, então a gente sempre disputava maratona assim. Lá atrás eu já consegui alguns resultados positivos quando Ah, era entendi. Porque são adolescente. provas bem diferentes, né? Bem diferente. Até o trabalho específico para você, o consumo ali energético, ao mesmo tempo a explosão muscular, todo o Sim, trabalho específico para você poder ter um melhor desempenho, sim. né? É. O, a, a prova mesmo de 1.000 metros, que ela é uma prova que demora, os campeões olímpicos, assim, eles fazem Uhum, uma média de tempo de 3 minutos e 20 assim, uhum. remando. Então, para a gente ter uma base da velocidade, você pega qualquer pessoa normal Ah, e dá um tiro de 1.000 metros correndo. Vê em quanto tempo que vai fazer, né? Para fazer em um tempo 3 minutos e 20 é só a nível mundial mesmo, né? sim, Os maratonistas eles fazem sim. um tempo desse. Então é uma pegada muito boa mesmo. Para manter um ritmo durante 1.000 metros de remada, numa velocidade alta e a frequência alta também, não é fácil. Uhum. É uma mistura de ácido lático ali querendo Sim, Uhum. consumir com respiração, respiração. mantendo a técnica o mais perfeito possível, né, para Uhum. Sim. não cair o rendimento durante a prova. Então, a prova de 200 metros, que é a prova que eu sempre me destaquei a nível nacional, né, a minha específica, ela é uma prova que ela demora entre 35 e 40 segundos de prova, da Uhum. largada até a Certo. chegada. Então Uhum. É um sprint. muitas vezes a, a chegada ela tem que ser na foto, né? No photo Na finish foto. mesmo, para Sim. ver quem É, que porque chega todo mundo todo muito mundo parelho ali, né? bem Muito. parelho. Sei. E o desafio de 19, cara, 19 km, assim, com que a questão da fazer a maratona, para não vai envolver, obviamente, mais tempo e tudo mais, como que é essa estratégia, a técnica que É. vocês usam, no começo controla mais essa energia para explodir mais pro final, o que envolveria Tá. a de maratona? A prova de canoagem maratona, né? Que é a que eu Uhum. consegui me destacar recentemente a nível nacional, ganhando a vaga, né? Para estar disputando o Mundial em setembro na Hungria. É, ela é uma prova 19 km, né? Muito longa. E além disso, no meio da prova a gente tem o portage, que a gente tem que descer do caiaque, colocar ele nas costas, eles determinam, né, um traçado, e a gente faz um circuito, passa por aquele. Normalmente é como se fosse uma prainha, assim, que você Uhum. desce do Uhum. caiaque, coloca ele nas costas e sai remando. A largada também da canoagem maratona é todo mundo junto, é diferente da velocidade. Velocidade a gente tem normalmente raias de 8 a 9 atletas, na Uhum. maratona larga todo mundo junto, assim, tipo uns 100 caiaques, assim, normalmente é um rio, assim, com água parada ou lago, Uhum. e larga todo mundo junto. E daí na canoagem maratona, a gente usa a onda dos remadores, igual no Sim, ciclismo, no bacana. ciclismo usa Tipo, o vácuo o O um do vácuo. vácuo. outro. Na Aham. canoagem a gente usa a onda um do outro.
Então a largada na maratona ela é bem determinante, porque você pode ter a oportunidade de despontar com os melhores lá na frente e você grudar na onda deles. Quando você entra na onda de um caiaque na sua frente, você consegue andar na mesma velocidade que a pessoa que está na sua frente, só que usando menos força que ele, aproveitando Menos esforço, né? a onda do Sim. caiaque dele. Bacana. Mas daí é uma estratégia pura de prova, né? Você tem que se dosar durante a prova, porque É quanto tempo de prova normalmente? eu fiz em 1h38 em Brasília agora, Cara, né? Que foi o tempo. brasileiro. É bastante Foi tempo. 19 km em 1h38. Tem que manter um ritmo que é um ritmo constante ali, que, por exemplo, eu acredito que não dê para dar lá no final um sprint, não sei se, né, tem isso, se tem energia suficiente para isso, mas é uma coisa mais constante, né? Sim. Não tem uma coisa de muita velocidade, né? Na Para verdade, poupar energia. o que vai poupando durante a prova a energia do atleta é ele conseguir entrar nas ondas, Nesses esquemas aí. nesses esquemas de onda. E sim, no final a pessoa já remou, né? O traçado todo, no final ainda tem gás ainda para dar aquele Para dar um sprint. sprintzinho final. Agora no brasileiro que teve dois atletas, né, da elite, o Edinho e o Matheus, que os dois estavam na liderança e eles combinam, até dá para combinar, né, com um vai trocando onda com o outro e no meio da prova a gente já fala assim, ó, de tal ponto lá cada um por si, e vamos ver É daí. combinado daí. Não, normalmente mais ou assim, né? Normalmente assim, aqui no Brasil, assim, a E gente tem por equipe? No caso, essas provas, assim, Sim. é só individual? Então, igual eu sou da equipe de CKC, lá de Cascavel. Então, teve um atleta que participou comigo dessa prova. Ele é da mesma categoria que eu. Certo, sim. Então, a gente combinou. Falou assim, ó, Sim, combina, né? vamos trabalhar em equipe. Vamos Isso, um puxando o outro. isso, Você me exatamente. puxa, eu vou na sua onda. Da hora que você dá uma cansada, eu passo à frente, você vai E na assim minha a gente onda. faz esse... A gente Legal. fez das 5 voltas, a gente fez umas 3 voltas, eu e ele, o José Carlos, a gente fez trocando onda. Aí foi lá no Lago Paranoá, lá em Sei, lá em Brasília. Brasília. É Legal. um puta lago É um puta gigantão, lago lá, né? é grande, é. Gigante. É gigante. E daí, no meio da prova, passou uma embarcação, que lá tem bastante embarcação lá. Eu fiquei sabendo que lá é a terceira maior frota de marítima, assim, Sim. do Brasil. Então o lago lá é muito movimentado, Muito. cheio de balada no meio do Sim, lago. O pessoal lá No meio aproveita da mesmo. prova eu tava passando do lado de uma balada flutuante, o povo vai, daí dava uma animada para remar mais. Enfim, daí eu estava trocando onda com o José Carlos, passou uma embarcação ao lado lá e veio uma marola bem alta assim, sabe? E a gente que já tem a malícia, eu aproveitei para Sei. em vez dela me pegar de lado, eu consegui surfar Sei, ela. Então surfar ela, eu acabei conseguindo dropar na onda, o caiaque ele abaixa o bico assim e vai. Você ganhou velocidade. Velocidade. Daí eu deixei ele para trás e falei, agora eu vou embora. Sim. E daí consegui ficar na segunda colocação e ser vice-campeão brasileiro, né? Bacana. Como é que é a tua rotina, Brunão, de treino? Como é que você divide essa questão do cardio, do aeróbio? Que tipo de aeróbio que você faz? Como é teu treino de musculação? Ele é voltado especificamente para o que você faz agora da modalidade? Ou é um treino mais geral, né? No caso, assim, trabalhando só musculatura de uma maneira geral. Gui. E a parte específica? Gui, eu não sou mais aquele Brunão das antigas, né? Eu já tô com 40 anos, então eu procuro respeitar bastante o meu corpo, né? Claro, exato. Então, até muitos momentos o descanso é meu melhor treino, né? Aquele dia que eu vejo certeza. que, né? Mas a remada, eu procuro remar, eu tiro um dia da semana para não remar. Para descansar. Para descansar. Todo dia eu entro na água para remar. Daí os treinos de remada são específicos para cada objetivo, né? Agora, no caso, eu tô. Se você vai se preparar para determinada prova. Né? Agora, no caso, estou treinando mais longa distância, porque a minha próxima competição vai ser de maratona. 3 vezes na semana eu faço um geralzão, né? Na academia, procuro trabalhar todos os grupos musculares 3 vezes na semana. Certo.
Entendi. Uma vez de corrida, uma vez de natação e da semana, né? E uma vez de ciclismo. Eu procuro Sim, pedalar no intercala essas 3 isso, atividades de aeróbicas. aeróbico, corrida, pedalada e natação. Os Bacana. 3, é. Fora a remada também, que ela Você é. procura manter uma intensidade de controle, por exemplo, sobre frequência? Como é que você faz normalmente? Eu me monitoro o tempo todo com GPS, monitorando frequência, distância, velocidade, né? Então, o tempo todo administrando o. Em prova você costuma manter mais ou menos quanto o teu batimento em prova ali, quando você tá ali no... Gui, a gente não pode na prova usar relógio, assim, Ah, eles não tem, não, não pode ter não, controle, esse não controle, pode ter esse esse controle. monitoramento, né? É. Eu me lembro que lá atrás, quando eu tinha 17 anos, numa prova final que a gente ficou em segundo no caiaque duplo, né, daí eu consegui colocar Conseguiu. um polar, um relógio, né? Eu ia atrás, ele, né, o parceiro ia na frente, eu ia atrás do caiaque, e ele soltava muita remada. Eu falei, ó, Fausto, não solta tanta remada, vamos administrar no meio. Ah, mas foi a mesma coisa eu ter falado para ele soltar mais. E eu tava ali atrás, eu tinha que acompanhar. E a gente foi terceiro lugar do Brasil na época júnior, né, a categoria júnior. E depois eu fui olhar os meus batimentos, tinha chego em 228 até ao fim. Caramba, cara, Então, 228. é, Ou seja, 200. tem que ter um belo preparo, né, É. cardiovascular. Na época eu tinha 17 anos, na teoria, né, a gente pega os 220 menos a idade, que daria 200 e pouquinho. 200 e pouquinho. 210, Então, mas a gente tem uma reserva, né? Cheguei até Sim. 228 na época. É impressionante. E nessa maratona, né? Questão de longa distância, querendo ou não, você falou, envolve 1h30. E você, dentro desse período, né? Como que você vence. Porque você mesmo trouxe, né? Você é seu preparador, seu treinador e tudo mais. É claro que tem uma clínica hoje que tem um apoio, né, para você. Mas como que é a estratégia do que você vê no ponto de vista nutricional, suplementar, que te auxilia tanto antes, durante a tua preparação, mas também durante a prova, principalmente essa de longa distância. Certo. Eu consegui, na real, me destacar na canoagem maratona esse ano, graças a eu ter perdido muito peso. Sim. Eu fiz, né, um acompanhamento com a clínica Longevitar, que é uma clínica de longevidade, emagrecimento, Sim. com o doutor Cassiano, a doutora Carol, 2 irmãos que tem essa clínica, muito legal, assim, eles fazem um acompanhamento com psicólogos, nutricionistas, tem as parcerias, fazem aquele acompanhamento de biopedância que você vê Sim. toda a composição corporal, sabe? Então foi todo o diferencial para eu ter tido esse resultado na maratona, porque eu consegui tirar um peso 20 quilos do caiaque, só que eu consegui fazer o tratamento de uma maneira que eu consegui perder praticamente esses 20 quilos todos de gordura. Bacana. Então me ajudou muito. E daí, com relação ao que você perguntou, a gente suplementa, né, com creatina, proteína, alimentação, muito bem, igual antes de uma prova de maratona mesmo, um dia antes na janta, a gente tem que comer muito, porque Carbar no outro bem, dia isso mesmo. a gente vai encarar uma maratona. Então a parte nutricional, né, a gente tem que se alimentar adequadamente mesmo, tem que procurar sempre estar com energia e bem hidratado. Sim. No meio da prova de maratona também, a gente Sim. usa aquelas Camelback, né, para Camelback, ir tomando a hidratação ali no meio. Naquele momento que eu falei que o atleta tem que sair correndo com a embarcação nas costas, a gente tem pessoas da equipe daí que fica hidratando no meio da prova. Então a gente vê atletas também no meio da prova meio que sofrendo com cãibra, desidratação, porque sol, né? Então Exatamente. tem que estar muito bem preparado mesmo, né? Perfeito, não, perfeito. E pensando daí agora, né, no ponto de vista que você trouxe também sobre alguns trabalhos que você faz, né, que é muito bacana Sim. trazer, né? Então acho que assim nós como os profissionais da área da saúde, você como atleta, acho que a gente também tem um dever social muito Com importante, né? certeza. E você tem um trabalho muito bacana que eu gostaria que você compartilhasse Sim. conosco. Alvorada do Sul, né, uma cidade próxima aqui de Londrina. Há 3 anos atrás eu iniciei
um trabalho com crianças da assistência social da cidade, do CRAS. Uhum. Então, assim, eu tenho um material que eu consigo atender essas crianças. Então, tem caiaques, remos, coletes. E 2 vezes na semana, né, eu me disponibilizo para estar indo até a Alvorada do Sul. E eu atendo aproximadamente entre 40 e 50 crianças. Caramba, Então, bastante. daí dividem entre turmas, né? E aí eles praticam a canoagem e, né, eles adoram, né, meu? Uhum. É muito gratificante, satisfatório ver aquele sorriso né, Sim, claro. o Isaquias Queiroz mesmo, nosso campeão olímpico, ele vem de um projeto social lá da Bahia, desse Olha tipo. só, que E hoje em bacana. Pois é, dia que ele bacana, né? e hoje em dia ele se desponta a nível mundial aí nas Sim, Olimpíadas, mundial, ele é é um dos nossos nosso maiores medalhistas, verdade. né, Sim. olímpicos, né? Abaixo da Rebeca Andrade é o Isaquias Queiroz, nosso Sim. maior medalhista nacional, Uhum. Sim. E olímpico, né? então a importância, né, desses projetos, porque realmente muitos atletas, a gente sabe a realidade, né, do esporte em todos os multiesportes, Sim, né, no cenário nacional, que a importância desses projetos sociais, muitos atletas de ponta, lutadores, entre outros, né, sempre vêm de algum projeto social. sim, Então a importância que realmente muitas vezes esses projetos, eles eles são pouco conhecidos, muitas vezes, né, e consequentemente pouco apoiados, Pouco né? apoiado. Então, verdade. isso que é importante a gente falar, porque eu acredito que tenha muitos empresários, muitas pessoas que se compactuam, que realmente gostariam de entender um pouco mais, Sim. de estar trazendo esse trabalho social aí à frente. As crianças e adolescentes que eu trabalho lá, são a grande maioria, né, de famílias desestruturadas. Então, problema com que não tem pai, não tem mãe, ou não tem mãe, ou mora com a avó, todo tipo de problema Uhum, possível. Então, o trabalho que a gente faz é extra aula, né? Então, isso os que tudo. estudam de manhã fazem atividade à tarde. Tarde. Daí, lá em Alvorada do Sul, além da atividade da canoagem, tem outras, a capoeira, tem a fotografia, a computação. Então, essas crianças que, quando elas não estão na escola, elas estão inseridas em alguma Bacana. atividade. E isso é muito bom, né? Com Sim, certeza. É, é fundamental, assim, né? Aquelas crianças que não tem uma estrutura, né? Não estarem vulneráveis a situações exatamente. mundanas, né? Sim, exato. Sim. Inclusive aqui em Londrina você começou no iate, né? Isso, Lá atrás no iate. isso. Hoje, em Londrina, aonde, por exemplo, a gente pode achar um trabalho, por exemplo, assim, para quem quer começar a fazer canoagem, encontrar profissionais que ensinam, que tem, assim, no caso, esse direcionamento. O iate ainda faz esse Isso. processo? Tem ainda, no caso, assim. O iate hoje em dia, ele a nível de competição, ele se destaca com a paracanoagem. É para Ó, interessante. pessoas com deficiência Inclusive, a física, gente tem um atleta olímpico aqui em Londrina. olímpico, o Igor Bacana. Tofanini, ele é nosso medalhista olímpico, ele treina paraolímpico, né? Ele treina aqui no iate. Recentemente ele foi campeão mundial na Polônia, acho que não deve ter nem 20 dias atrás, foi campeão Uhum. mundial na Polônia. E o Fernando Rufino, que é o cowboy, que é um Uhum. para-atleta também que se destaca. Os dois, eles Sim, sempre, ou um ganha ou o outro ganha no Mundial e Certo. nas Paralimpíadas. E o cowboy, né, o Fernando Rufino, está treinando com o Igor aqui no nosso Igapó aqui Olha, que e faz, bacana, a gente não se vê, né? faz os Não treinamentos. temos ideia. Inclusive, quando quiser chamar ele para bater um papo, é um cara com assim, certeza. sem comentários. Acessível, um cara de gente boa. Vixe, risada é garantida com ele. É muito bacana, Acho que, cara. se eu não me engano, acho que quando a gente tava indo pro Caribe, a gente voou de Londrina, ele tava voltando. Ah, Que eu vi é? ele, porque é o Ele cowboy mesmo, né? ele é Chapéuzão de cowboy. cowboyzão, cadeira de Chapéuzão, rodas olha. ali, Aham. Ele forte, forte pra Forte. caramba, cara. forte Deve ser ali. forte Muito mesmo. forte, muito forte. Que bacana, que Show, bacana. show de bola. E trazendo até voltando um pouco, né, essa questão, né? E você trouxe um grande treinador lá, que foi atleta olímpico, medalhista olímpico. O cenário da canoagem em Londrina vem se modificando, as pessoas vêm buscando mais, deu uma parada.
Londrina antigamente era uma potência mais forte. Como que é a história da canoagem em Londrina? Acho que é importante as pessoas entenderem. Infelizmente, eu vou falar infelizmente porque eu sou apaixonado pelo esporte e a nossa cidade, ela tem uma estrutura, né? É uma cidade populosa, que tem o nosso cartão postal, o Igapó. E infelizmente a canoagem em velocidade que eu pratico, eu sou o único atleta de Londrina, não tem outro atleta. Então, assim, Caramba. a gente tem que frisar para a canoagem, né, no Yacht Clube. A gente sempre fala do iate porque o iate é a referência A que nós referência temos que aqui nós de um temos. clube náutico, né? Exatamente, é o que, por exemplo, para mim sempre foi a referência. O pessoal falava de remo De ou de canoa, ó, é canoagem, o iate que Yacht faz esse Clube. trabalho, então, né? Certo. Só que, infelizmente, lá atrás, até 2008, Londrina teve equipe de canoagem, equipe londrinense, que se destacava a nível nacional. De 2008 para cá, já 18, 17 anos Sim. atrás, foi a última equipe que existiu de canoagem em velocidade aqui. Depois não existiu mais. Aqui tem sim, se a pessoa quer buscar um lazer, né? Sim. Remar para a nível terapêutico ou físico mesmo, mas só para passear, assim, você consegue buscar. Agora, a nível de rendimento, né? Infelizmente, a cidade Aham. ela tá devendo isso E o pra que gente. que você acha? Assim, foi ao longo passado de falta de incentivo público mesmo? Porque, querendo ou não, é um esporte que, assim como qualquer outro, envolve investimento para Sim. competições, inscrições, viagens e tudo É. mais. É falta de talvez de uma divulgação maior sobre esse esporte e tudo Eu mais. acredito que a divulgação e o iate, como tem um professor, o Gelson, ele é bem antigo, assim, ele é uma referência da canoagem aqui também. Ele, eu acho que gasta muito tempo dele com a paracanoagem. Então, Sim, de repente, ele precisava, né, de um apoio com lá De um certeza. e uma apoio. divulgação, Aham. para estar, né, devagarzinho inserindo novos praticantes. Eu acredito que tem que trabalhar com a base, né? Então a Com gente certeza. Exato, Incentivo nas exatamente. escolas. até principalmente com o trabalho social mesmo, né? Exatamente. Crianças e adolescentes e trabalhar na base, porque igual eu trabalho com a base lá, e no meio de 50 crianças, você vê que tem uns 5 ali que nunca remaram na vida, que entra no caiaque, sai remando e fala, meu Deus, parece que ele tem o dom mesmo, né? Se Uhum. Isso aqui é tiver um dom, né? incentivo, É, se um tiver um incentivo, leva o incentivo, jeito, né? Leva o jeito. se treinar bem, consegue Isso, chegar longe, isso. né? Uhum. Que bacana, que bacana. Bom, até trazendo aqui, então até é importante a gente trazer um pouco daí como você concilia essa sua rotina. Nós falamos É, de treinamento, mas você também é treinador, né? Sim. exato. O que você se vê mais desafio no teu dia a dia É, e tudo mais para conciliar a vida de atleta, de exatamente. treinador e É. tudo Por exemplo, as mais, horas, assim? né? Você deve ter ali um tempo de horas que você se dedica ao seu treinamento e de atendimento, Isso. né? Que você consiga conciliar. Na verdade, é janelas, Gui. Durante o meu dia, né, eu já acordo naquela rotina de personal, né, 5 horas da manhã no máximo, já estamos levantando para começar as aulas às 6. Uhum, E daí eu me planejo durante o meu dia, né? Aqui eu sim. já, né, a gente já vê aquela janelinha que vai ter, aí faço o meu trabalho aeróbico, faço a musculação, Uhum, pego para fazer o treino na água também. Demora um pouquinho mais de tempo, né? Porque a gente tem que estar deslocando com o caiaque até o lago, sim. acaba de remar, guardar o caiaque. Mas eu também não tenho um horário específico. Uhum. Cada dia eu me planejo de uma maneira. Vai se planejar. Lá em Alvorada do Sul, que eu vou toda Hum. terça e quinta para lá, Você aí já eu aproveita e treina lá. aproveito e treino lá. Ah, entendi. Eu tenho um horário bem flexível, atendo as crianças lá e nas janelas eu pego e vou remar lá na represa. Agora mesmo eu tô usando a represa Capivara, né? Que ela vai até o estado de São Paulo, é um mundão de água, parece o Sim, mar. sim. E daí, como eu tô treinando para provas mais longas, eu tô usando lá essa represa para tá me preparando. Uhum. Não, você falou que você tá com 40 anos, né? Você 40. tá, né? Hoje você compete com o pessoal da sua idade, tem essa divisão, tem essa separação, ou no caso
sênior, vai todo mundo junto ali? Como é Não, que funciona? eu tô participando esses resultados Uhum. internacionais foram todos na categoria Master. Master. E a Master, ela é acima de qual idade? Até o ano passado eu era Master A, que era de 35 a 39 anos. 39. Isso. Entendi. Agora esse ano eu passei para Master B, que é de 40 a 44 anos. Bacana, entendi. Então ela tem essa separação, né? A Master é a partir dos 35, né? Então o Sênior normal vai até 35. Existe atletas de 40, 42 anos que são sênior. isso, são sênior. Que são atletas ali que já estão há muito tempo, já tem experiência pra caramba, e o cara tem condicionamento e tal, o cara entra junto com a molecada, uma pessoa mais nova. Isso. Pro ano que vem, na verdade, esse ano eu tô pegando uma base de treinamento, até com a maratona, mais distância, porque o ano que vem eu quero migrar para sênior. Para sênior também. Pra sênior. Aí, por exemplo, né, você migrando para sênior e tudo mais, é onde você tem, eu digo assim, nesse nível amador e tal, você tem chance de poder pegar competições cada vez maiores e ao mesmo tempo tem até possibilidade de Pan-Americano, Olimpíadas e tudo mais ou não? Isso. Daí na categoria sênior, a minha prova específica é os 200 metros. Só que daí tem os 500 e os 1.000 metros também. Então, a partir do ano que vem, eu quero focar mais nessa prova mais curta, de 200 metros. E daí a categoria sênior, aqueles que ficam entre os 3 melhores do Brasil, nos campeonatos nacionais, né, eles têm um ranking que daí a gente pode passar a ganhar um auxílio do governo, uma bolsa, Bolsa Atleta que chama, Bolsa Atleta. E sim, daí destacando a nível nacional, podendo estar participando de competições internacionais, né? Sul-americano, Pan-Americano. Sim. No teu caso, né, você, com toda a história que você já tem aí, você percebe que você tem mais facilidade para provas curtas ou longas? Pelo teu biotipo, até pela questão do tipo de fibra muscular, você já observa dentro do teu... Sempre, que desde quando eu iniciei lá atrás, eu sempre me destaquei em provas curtas. Largada, eu sempre tive a largada muito boa, até hoje em dia. Potência. Então a prova de 200 metros é a prova específica para o meu biotipo, né? Assim. Agora que eu dei uma mudada, baixei o peso, eu tô conseguindo andar bem na longa distância também, mas eu pretendo pro ano que vem fazer um trabalho. Porque eu lembro, por exemplo, do Bruno lá atrás, isso é até interessante a gente falar. Ele tinha uma quantidade de massa muscular bem grande. Bem grande. E aí a gente observava, né, pela questão da especificidade do treinamento, a resposta, né, no caso aí de hipertrófica, né, fisiológica dentro desse processo, e as pessoas que são dessas provas, né, a particularidade dessas provas de curta distância bem maiores, né? E o pessoal, no caso, tem que ser mais leve para fazer essas provas mais longas, né? Isso. Que é o que você fez agora. Então lá atrás eu lembro que você era bem mais forte, agora já tá bem menor, mas você quer voltar a fazer então. Na verdade, de uns 3 meses pra cá, eu dei uma baixa boa de peso, assim, então a gente acabou perdendo um pouco de massa muscular. Perdeu bastante gordura, né? Mas a massa também acabou perdendo um pouco. Eu não vou conseguir, eu acho, chegar igual daquele tamanho lá. Aquele tamanho que eu era lá atrás, né? Mas eu acho que tem lenha pra queimar ainda, Gui, tem lenha pra queimar e a experiência voga bastante nesse. Então, é isso que eu ia falar. Os principais atletas hoje do mundo, eles estão em qual faixa etária, mais ou menos, aí? Conta muito a questão da experiência, aí o cara consegue chegar até que idade num nível bom? Entendeu? Então, a experiência conta muito mesmo. Para a pessoa conseguir chegar a um nível de ter uma técnica muito bem aplicada, com força, potência, resistência, são muitos anos de treinamento. A nível mundial, existe atletas entre 30 e 40 anos. Os principais e mais destacam mais, né? Isso. De 30 a 40 anos. De 30 a 40 anos. É um esporte que demora um pouco para ter a maturidade mesmo, para conseguir o nível mundial, internacional, assim, tem que ter bastante experiência. Voga muito. Junto com tudo, né? Junto com a condição física, resistência, muscular, tudo. Hoje você não tem nenhum tipo de profissional que te acompanha. Tanto na parte, por exemplo, nutricional, a parte física, não, é você por você mesmo. Por mim. Ou tem
Não, Não tem mais, né? Desde lá de trás, eu por mim mesmo. né? Eu por mim. Você acha que faria diferença se você tivesse? Gui, eu acredito que sim, né, com certeza sim. Só que por estar inserido também no esporte, na nossa área, assim, Sim, você já tem eu conhecimento, aplico muita coisa você em já mim tem um mesmo. É isso. conhecimento, Sim. principalmente da parte de treinamento, né? E tudo Sim. mais, né? Então aí eu procuro, igual a parte nutricional mesmo, eu sempre tive uma noção, Uma né? noção, A gente vê exatamente. o resultado nas pessoas, sabe como que é mais ou Exato. menos que elas fazem ali. Só que eu nunca tinha conseguido me aplicar aquilo. Então Uhum, eu tive agora um apoio que foi fundamental, assim, uma sim. virada de chave mesmo, que foi da Longevitar, Uhum. que daí eles conseguiram fazer que o processo fosse mais fácil Mais fácil para é, você, mais fácil que eu consigo, né? de Mais uma Uhum. fácil. maneira que eu conseguisse realmente seguir. E daí realmente deu uma virada de chave. Eu tenho certeza que daqui para frente aí vai ser só progresso mesmo. Legal. Uhum. Bacana. Fantástico. E uma curiosidade, né, que você me perguntou lá no começo, muitas pessoas elas confundem, né, seja as modalidades e até Uhum. mesmo essa questão do caiaque com a canoagem, a É, diferença, né? É. Então acho que é importante, porque eu acho que é uma dúvida uma muito dúvida comum entre as comum. pessoas Uma leigas. dúvida que quando fala em canoagem, É, aquele que rema assim, né? Que Aham, acho que exatamente, confundem pessoal. É isso. com remo. Aqui em isso. Londrina, acho que até mais um pouco, porque todo mundo que passa ali no lago, né? Sempre vê um Uhum, outro praticando a canoagem ou o remo. O uhum, Uhum. remo é aquele que faz força com a perna e vai remando de costas, né? Fazendo força com a perna e com os uhum, braços. A canoagem, ela é um caiaque que você usa duas pás, sentado, rema de um lado, rema do outro. uhum, E a nível competitivo, né, a modalidade, a canoagem em velocidade, ela se divide entre a canoa, que é do Isaquias Uhum. Queiroz, que daí o atleta vai remando com o remo de uma pá e ele vai ajoelhado. uhum, A canoa rema dessa maneira. E o caiaque é a minha modalidade, sentado com o remo de duas pás. uhum. Aí tem a individual e vai até, pode ir até quantas É o pessoas no... K1 individual, o K2 e o quarteto, daí que é Aham, O É o K4. K4. tá. K4. Então é E, individual, duplo e sim. quatro, né? Isso. E Isso. apenas a maratona que não é modalidade olímpica. Olímpica, é. Ela Aham, é a nível mundial, né? sim. E daí até por não ser uma modalidade olímpica, a confederação ela não já é uma tradição antiga, já que eles não Sim. custeiam o atleta que se Uhum. classifica a nível nacional para ir para o internacional, ele tem que custear a viagem. Então daí tem que estar indo atrás de apoios, né, Sim, patrocínios. Sim. sim. E até é importante trazer as pessoas que te apoiam. Hoje tem, além da Longevitar, É. tem É, outras empresas que vêm te apoiando, hoje em tudo mais. dia a Longevitar está me apoiando e recentemente a Max, que é uma empresa de aluguel de carros, Uhum. já está há mais de 15 anos no mercado. Aí eles estão me dando uma força agora também, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir tá indo pro Mundial e representando o Uhum. Brasil lá. Bacana. A Londrina também, Show. né? Por Show. exemplo, a tua modalidade e tudo mais entraria em projetos estaduais como o Pro Esporte e tudo mais? É. Sim, Há possibilidades assim há dentro desse... possibilidade. Você tem alguns lugares do Paraná, né, do Brasil, que eles conseguiram esse incentivo da Pro Esporte. Até a minha equipe lá de Cascavel também, eles conseguiram um apoio, né, que eles acho que conseguem uma verba para estar comprando materiais, estrutura Isso. também. Então, futuramente lá em Alvorada do Sul eu quero estar tendo esse tipo de ajuda, né, de apoio. Sim, sim. E é isso aí. Pessoal existem atletas que competem nas duas, por exemplo, canoagem, remo. Tem assim no caso, alguns atletas que fazem as duas modalidades e que competem Gui, nas aí, duas ou ó, não? aí, É difícil você não, ver? É difícil, muito específico? difícil, difícil. Às vezes a gente vê algum atleta que ele rema canoa e o caiaque também. Certo. Agora, o remo e a canoagem é muito distinto, né? O Uhum. movimento ali não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Sim, remo rema de costa, né? Você não vai sim, vendo. Uhum. sim. é, Mas agora na canoagem a gente treina, quando tem uma equipe, né? Treina o barco individual, o duplo ou o K4. Então você tem o seu parceiro de K2, tem o seu K4, né? Sei. Os quatro
integrantes do 1K4 também que tem, é puro sincronismo, né? Sim. O treinamento é de um caiaque de tripulação, né? De 2 ou de Sim. 4, tem que ser bem alinhado, Sim. né? E no Brasil tem um centro de treinamento que é referência, que é a potência Uhum. dentro da canoagem, Hoje em um dia, esteleiro maior. Lagoa Santa, em Minas Gerais, ela fica, é uma cidadezinha que fica ao lado do aeroporto lá de Belo Horizonte. Uhum. Então o Isaquias Queiroz, né, ele treina lá com a equipe permanente de canoa, então lá tem a seleção de canoa, eles treinam lá em Lagoa Santa e em Primavera do Leste, hoje em dia, a equipe de canoagem e velocidade treina lá. Eles estão trabalhando mais com a base, então estão trabalhando com atletas cadete, que fala, que é de uns 15 a 16 anos, e júnior, que é de 17 e 18 anos. Então, eles estão formando uma base de atletas que estão reunidos lá no... E também esses atletas também muitas vezes estão relacionados ao Exército Brasileiro, algumas questões assim, por exemplo, tem alguns atletas meus que eles são karatecas, né, da CPK, e certo. eles já são sargentos do Exército e tudo mais. Tem essa possibilidade? Como é? Tem o Roberto Mailer, que é um atleta veterano também, e ele compete a nível até internacional atualmente. Ele é da Marinha do Brasil. Então Bacana. ele lá no Rio de Janeiro ele tem até alguns... Acho que lá no Rio de Janeiro tem bastante pessoal do remo, principalmente. Tem. Os clubes lá, regatas lá que tem assim de remo, acho que é muito forte lá, né? Você falando agora, eu até lembrei que em 2023, 2022, depois que eu voltei do Mundial, teve um campeonato, uma Copa Brasil lá no Rio de Janeiro. Que daí sim foi uma competição que pela primeira vez que eu vi, né? Eu acredito que não deve ter tido muitas oportunidades, que a competição foi de remo e canoagem. Então tinha provas de descendo, né? De canoagem e também de remo. Ela foi lá na Lagoa Lagoa da Conceição? Não, Lagoa da Conceição não. Rodrigo de Freitas. Rodrigo de Freitas? Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro? Conceição é Santa Catarina. Foi lá na Rodrigo de Freitas. E lá também eu fui campeão master lá. Sim. Não, sobre no caso, né, esse trabalho específico aí da canoagem, quais são as lesões mais recorrentes dos atletas, assim? Você mesmo, por exemplo, você chegou a ter algum problema com isso durante, eu digo, esse processo de competições, treinamento e tudo mais, que a gente estava até conversando antes aqui do podcast, que você teve uma lesão do peitoral, mas foi em função de um treinamento supino, fazendo e tudo mais, né? Chegou a te atrapalhar, por exemplo, na sua recuperação, para você ter atrapalhar seu desempenho, no caso? Chegou a atrapalhar ou não? O Gui, lá atrás, né, eu tinha muita força realmente, né? A canoagem, ela já dá muita força para o atleta e se complementando ainda na musculação. Então, na musculação eu tinha muita força. Então, essa lesão que eu tive no peitoral, até a gente estava conversando, naquela época a gente não tinha informação. Não tinha muita informação. Eu rompi o meu músculo do peito no supino e eu não sabia que o músculo poderia romper, né, cara? E graças a Deus o meu foi parcial. Foi parcial, foi né? parcial, ainda tenho aqui, ficou uma sequelinha aqui na musculatura, só que não foi cirúrgico, então hoje em dia ele não te atrapalha em nada. Em nada. Tranquilo. E o pessoal que você já trabalhou, né, tem assim recorrente algum tipo de lesão e tudo mais? As lesões mais comuns, vistas dos atletas assim, de alta performance. A gente vê ombro, né? Ombro dependendo. Que é muito exigido, né? Só que a maioria das lesões não é na água, não é remando. É algum descuido a mais, assim, ou exaustão na parte de musculação ou corrida também. Agora, remando em si, se aplicar a técnica correta, muito difícil vai ter uma lesão. E também a gente tem que buscar sempre fazer um aquecimento, né? Então, bom aquecimento, né? Hoje, com certeza, o pessoal também, a gente está relatando aqui, né, que tem um espaço lá para os atletas. Provavelmente deve ter um trabalho ali também com fisioterapia, um trabalho mais específico, com né? certeza. Que ajuda também nesse processo, né? Sim. Mas
a gente não é um esporte muito lesivo, assim, que Sim, que igual requer Talvez acontece com a outros, né? lesão possa estar mais relacionada à exaustão e à dificuldade de recuperação e a Recuperação, falta do né? aporte nutricional, às Isso, vezes, né? É. A falta de isso. informação. A Uhum. pessoa não recebe a nutrição correta, muita exaustão, É. muita performance, Sim. lesão por estresse, alguma coisa, e por, obviamente, essa questão, né? Um descuido da parte, às vezes, ali de coordenação em algum outro esporte específico que se complementa para a Exato, canoagem, né? exato, exato. Acho Sim. que é mais por esse caminho. Bruno, a gente vem se encaminhando, né, para os momentos finais do nosso episódio. É muito bacana entender um pouco da curiosidade sobre esporte, até sobre a história de Londrina, muito bacana a sua história aí como atleta, mas gostaríamos que você mostrasse e falasse pra gente, na verdade, tem a competição que em Uhum. breve está chegando, a Hungria, né? Isso, Mas assim, quais são as metas a curto, médio, longo prazo aí para você na sua carreira? certo. É, agora, a princípio, eu estou buscando apoio, né, para Uhum. estar conseguindo fazer essa viagem. Então, acho que a próxima semana já vou conseguir fechar o principal, né, que é a passagem, a hospedagem. Legal. Bacana. Então, eu tendo a passagem e hospedagem, aí o restante a gente tem que correr atrás, porque tem gastos e são tudo em euro, né, lá É. na Sim, Europa. sim. Só pra eu competir com um caiaque lá para alugar um caiaque, o aluguel é 350 euros. Uhum. Só para competir. Então, a princípio eu tô buscando esses apoios, mas já é quase que certo que eu vou estar conseguindo, né, com fé em Deus, a Uhum. conseguir essa viagem para estar representando o Brasil lá fora. E independente de conseguir ou não, eu tenho que estar na água todo dia treinando. Treinando. Sim. Exato. Então, eu estou fazendo a minha parte, né, nos treinamentos, eu estou me preparando, né, e, e me preparando para essa prova longa, né, que Sim. provavelmente vai ser 19 ou 20 quilômetros a prova E, lá na e, Hungria. e provavelmente a temperatura também influencia, né? Porque provavelmente lá como que vai estar o tempo, o Eu clima. já andei pesquisando, acho que não vai estar muito diferente daqui. Aham, Vai tá bom lá. sim. É. Mas há diferenças, assim, obviamente, Uhum. você Ah, não. remar no frio É. e remar no calor, E, né? e há diferenças também no tipo de lago. Às vezes, se o lago for mais raso, ele se torna mais pesado. Uhum, É, vento também, condições climáticas, tudo influi, né? A sim. gente, a gente que já tem mais experiência, a gente sabe, consegue lidar com essas situações adversas sempre, né? Uhum. É, E- mas quanto a isso que você perguntou, eu vou estar Legal, treinando, fazendo a minha parte para dar o meu bacana. melhor lá, né? E uma curiosidade, a gramatura, pesos diferentes de remo para cada atleta, você tem uma preferência em um, outros têm em outra. Tem, até É, hoje em dia, lá na minha época lá atrás não tinha tanto. A questão de remos, né? Então, tem remos que por litragem, então tem pás maiores, pá menores, os modelos também. Então, uhum, eu tenho alguns tipos de remos que eu uso para determinados tipos tipo de de... prova. Ah, fantástico. Legal. Uma curiosidade também é que a canoagem ela tem um limite de peso. Então, na canoagem em velocidade, o limite é 12 quilos o caiaque. Então, se o caiaque tiver menos de 12 quilos, o atleta tem que colocar Colocar um peso. peso. Sim. Acabou a prova, você vai direto, se você conseguiu se classificar, né? Você vai direto para uma balança e coloca o caiaque lá. Se ele tiver com menos de 12 quilos, o atleta é desclassificado. Uhum. Na maratona, como é mais uma longa distância, eles colocam um limite mínimo de peso de 8 quilos. Uhum. Então o caiaque ele é mais levinho, até para remar mais longa Você tem que distância botar nas costas. e botar nas costas também. Aham, bacana. Que, embora seja só 8 quilos, né, que é Uhum. os caiaques mais leves lá, no meio da prova, com a exaustão, Fica parece que muito tá mais erguendo um pesado. tronco, né, na hora de É. colocar nas costas ou no Sim. braço para É sair muito mais correndo. fácil carregar uma anilha de 10 quilos que é pequena do que Tem a mais minha, a minha É filha que outro, pesa né? 10 quilos, você entendeu? Exato, é bem E às Então. vezes também às vezes não, acaba entrando água água. Uhum. então se o cara chega ali pra sair correndo com o caiaque e não der uma esgotadinha na água e sai correndo, às vezes a água vai toda pro bico, o caiaque Cai. cai, Sim.
tem todas essas situações aí no meio da prova. Bacana. Bom, Bruno, um dos objetivos aqui do nosso podcast realmente é enaltecer, é valorizar as pessoas que além de fazerem parte da história da VS, estão aqui, de certa forma já fizeram parte da nossa história, é realmente enaltecer a história de vocês, a carreira, tem muitos atletas como você, grandes profissionais, grandes empresários, e a gente sempre finaliza o podcast com uma pergunta muito específica, que é, né, o que é hoje e o que sempre foi a VS na sua vida, na sua carreira como atleta e na tua carreira como um profissional. Qual a importância da VS na sua vida? João, você me falando agora já deu até um arrepio, porque é uma extensão da minha casa, VS, porque Aham. lá atrás, né, a gente trabalhou na primeira VS, foi lá na JK, Via Sport, Leve né? esporte, Via isso, Sport. leve esporte. E a gente tem a amizade, né, o Guilherme, o Sérgio, Uhum. todo mundo. Então eu desde aquela época lá de 2006 até hoje, eu nunca deixei de estar na Uhum. VS Gold, sabe? Uhum. Treinando ou atendendo. Sim. Então, assim, é um ambiente muito gostoso, né? Sempre é, materiais, né? Os equipamentos sempre de primeira linha. Então, sempre me atendeu, assim, perfeitamente. Bacana, bacana. Não, agradeço você, conhecer você, né? Então, sempre digo que eu, como mais novo, né? Mais nova geração, vim num momento mais recente da VS, então tá sendo muito bacana conhecer vocês que fazem parte da história, né? Agradecer também ao Gui, que sempre está comigo aqui no episódio. E, não, gostaria que você compartilhasse onde as pessoas podem te encontrar, seja para te contratar como um treinador, mas também querer apoiar a tua Apoiar. causa, apoiar a tua Certo. carreira como atleta, onde as pessoas podem estar te encontrando. Se quiser compartilhar também os canais do grupo qual você acompanha, né, o grupo social, para também estar apoiando o grupo, né? Compartilha que a gente vai deixar aqui os Beleza. contatos. A minha página no Instagram é BH Canoagem Velocidade. Então lá eu fico mostrando um pouco da rotina, né, dos meus treinamentos, dos resultados nas competições, do meu projeto que eu tenho com as crianças lá. Então qualquer pessoa que quer buscar alguma informação, BH Canoagem e meu nome é Bruno Endrigo, com H, meu nome. Fantástico, Beleza. fantástico. Gui, obrigado aí por mais um episódio. Obrigado, João. Obrigado, Valeu, Bruno, aí valeu. pela presença. Valeu, Isso aí. Gui. Show de Valeu, bola, valeu. Valeu, João. Obrigado, Brunão. Prazer. Bom, ficamos com esse episódio muito bacana, sabendo um pouco mais sobre a história da canoagem em Londrina, história de um grande atleta que leva não apenas o Brasil, mas também Londrina para o Brasil todo e para o mundo, né? Estaremos aí, Londrina, Aí, ó. representando o Brasil filhas aí, na ó. Hungria. É, né? isso aí. Então, nos colocamos aí. Obrigado por mais um episódio. E não deixa de curtir, compartilhar nas redes sociais e se inscrever, né? Tanto no Instagram tanto no YouTube quanto no Spotify. Esse papo foi muito bacana e esse papo foi Gold. Fogou. Até a próxima. até a Valeu. próxima, Valeu. gente.